Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um react de álbum e álbum novo da Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Acho que assim se fala, né? É um álbum de 12 faixas, fazia tempo que não tínhamos, né? Só 40 minutinhos. Tô a fim de ouvir esse álbum, tô curiosa pra ver, né? Tem produção do Max Martin, que é um cara, um gênio, já produziu os melhores álbuns de todos os tempos. Então, tô bem curiosa pra ouvir. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Me segue no meu TikTok, mesmo nome, para mais conteúdo extra. E é isso. E vamos para o vídeo, gente. Bom, vamos para a primeira música do álbum, que abre o álbum, que é The Fate of Ophelia. Não sei o que esperar. Expectativas para esse álbum, né? Eu não falei que ele seja pop, que ele tenha boas melodias. É só isso que eu espero. E que não tenha produção do Jake Antonoff, que já não tem. Então já estou feliz. Mas vamos ouvir The Fate of Ophelia. Tem agora um piano. Tá me lembrando o folclore. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. For my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. Late one night, you took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now you're mine. It's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. Quem é o The Ophelia? eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. Ela tá me apresentando But agora. love was Ophelia. Ok. É The Fate of Ophelia, ou Ofélia, o Destino de Ofélia. Eu achei interessante, assim, a melodia, tudo, a letra, tudo é muito Taylor Swift, mas eu acho que o diferencial dessa música é a produção. Não que seja uma produção super inovadora, mas eu acho que pra Taylor e do tanto tempo que ela ficou com o Antonoff e tudo, é algo que te surpreende, né? Uma coisa mais agitada, bem pop, bem, sabe, dançante, diferente pra ela depois de tanto tempo. Não sei, de primeira não bateu em mim, não viciei de primeira. Eu só gostei da música, achei uma boa música, mas nada além disso, tá? Mas estou curiosa para o que vem nesse álbum, tá? Agora vamos para Elizabeth Taylor, tá? Tem uns títulos aqui que eu tô curiosa, por exemplo, Ruin the Friendship, Wishlist, Cancelled, a parceria com a Sabrina, Honey. Tem umas músicas que eu tô curiosa. São mais as músicas, os títulos finais que eu tô mais curiosa do que os do começo. Mas vamos lá, agora é a Elizabeth Taylor, mais uma mulher aí, ela fazendo mais uma referência a uma mulher. Vamos ouvir. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athénée. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. I cried my eyes violet. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? Number one, but I never had to. And I can't have fun if I can't have me, my, and why. When Hollywood hates me, only as hot as your last hit, baby. Been number one, but I never had to. And I can't have fun if I can't have you. Essa produção tá muito 1989, nos Nights. Don't you ever end up anything but mine. Oh.
Ok, Elizabeth Taylor. Como eu falei ao longo do react, é uma música que é bem, assim, em todos os sentidos, é bem Taylor. Melodia, produção, me lembrou muito produções do 99, do Midnights, que já é uma inspiração no 99. Não sei, de primeira não bateu em mim, porque como eu falei, me lembra muito coisas que a Taylor já fez no passado. E, por exemplo, The Fate of Ophelia, mesmo que eu não tenha gostado tanto, eu achei a produção me prendeu, porque eu achei diferente de tudo que a Taylor estava fazendo nos últimos anos. Elizabeth Taylor é bem a cara do que a Taylor tá fazendo há anos. Então, realmente não bateu de primeira, mas eu super vejo essa música sendo a mais abraçada de cara do álbum. Porque é a cara do que os fãs da Taylor gostam de ouvir e destacar em streaming e fazer ser número um. É a cara deles. Mas eu gostei da letra, eu achei a letra bem legal, que ela fala sobre como é difícil namorar ela, ela sendo uma garota de Hollywood, do show business, como é difícil e que se ela perder esse cara novo, né, o que ela vai se casar agora, me esqueci o nome dele, mas que ela tá noiva e tudo, se ela perder esse cara, né, ela vai ficar muito triste, mais do que qualquer um que ela já perdeu. Por causa da fama e tudo, todas as consequências que vêm disso. Eu gostei da letra, só realmente tudo nessa música é muito Taylor e eu tô bem saturada da fórmula Taylor, então não gostei tanto assim da música. Mas não é ruim, só não queria coisas diferentes pra Taylor, sabe? Não queria mais uma vez a fórmula Antonoff Taylor, tá? Agora vamos para Opalite. Eu não sei como é que se pronuncia. Opalite, não sei, mas vamos ouvir. I had a bad habit of missing lovers past. I used to live with ghosts. Need it before they'll see it again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong, but my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night, but now the sky is open light. Oh, oh my Lord, never made no one like you before. You had to make your own sunshine, but now the sky is open light. Oh, you couldn't understand it, why you felt Agora eu vou botar esses alone. né? You Mas eu tô were in gostando da it música for até agora. real. Opalite, né? Descobri como é que se pronuncia essa palavra. Eu gostei da música, eu achei que trouxe uma vibe diferente pra Taylor, que eu, pelo menos de cabeça, não lembro dela ter trazido essa coisa mais de uma guitarrinha, uma coisa mais verão. Me trouxe muito essa vibe. Achei legal pra ela, achei que combinou, adorei as melodias. Eu também achei as melodias diferentes pra Taylor, diferentes do comum dela. Eu gostei de tudo da música, tá? Eu não entendi muito a letra. Eu entendi que esse álbum tudo vai ser sobre amor e vai ser sobre o atual dela, né? Eu acho que é Casey. Eu acho que eu tô falando errado, mas vai ser sobre o atual dela, né? Ela tá falando sobre como ele é diferente dos outros, como ele faz as coisas serem incríveis, não. Mas o único ponto da música que me incomodou um pouquinho foi esse uou, eu não gosto, acho que infantiliza a música, não estraga a música, mas dá uma estragadinha no refrão, sabe? O refrão não é minha parte favorita da música, por exemplo. Eu gosto muito mais do pré-refrão, achei ele muito bom, muito viciante de primeira. Tipo, eu já tô com a melodia de primeira na cabeça, então tem tudo pra crescer essa música e eu me acostumar com os o que tem na música. Mas eu gostei no geral, achei bem diferente pra Taylor e tudo. Gostei da música. Só realmente esses cancela Taylor, o contigo não dá certo. E eu tô com a voz bem grave, né? Por causa que é 10 da manhã. Mas agora vamos para Father Figure. Figura paterna. Vamos ouvir. Tem selinho de explícita, a primeira. A partir daqui tudo é explícito. Vamos lá.
found you, you were young, wayward, lost in the cold. Pulled up to you in the Jag, turned your rags into gold. Bem dark, You né? remind me of a younger me. I'll be your father figure. I drink that brown liquor. I can make deals with the devil because my dick's bigger. This love is pure profit. Just step into my office. I dry your tears with my My sleep. dick is bigger. Leave it with me. I protect the family. Leave it with me. I saw potential. Bom Father Figure. Bom Father Figure. A música, não sei, de primeira, não sei se ela bateu. Eu fiquei bem. Eu comecei ela bem otimista, porque eu gostei muito da vibe nos versos, uma vibe mais dark, bem melancólica, me lembrou alguma coisa dos anos 2000, não sei, um rock, me lembrou, não sei por quê, me lembrou um pouco um rock mais melancólico, me lembrou um pouco de Evanescence, não sei por quê, talvez esteja viajando. Mas daí o refrão é bem Taylor, bem, né, o mundinho Taylor. Não sei, eu comecei bem esperançosa e não, sei lá, não bateu de primeira música, mas eu achei interessante. Achei interessante a letra, pelo que eu entendi. Se eu entendi, né? Não sei se eu entendi muito bem a letra. Ela tá falando sobre como ela foi mentora de uma pessoa, né? Uma pessoa nova na indústria, como ela ensinou todos os caminhos, né, para ela subir, para ela, né, ela se estabilizar. E daí no último verso, acho que ela tá falando como essa pessoa no final se virou contra a Taylor, né? Largou a Taylor e esqueceu tudo que a Taylor ajudou essa pessoa a crescer. Não sei se ela, tipo, ela tá falando de algo, falando uma história fictícia, né, que ela criou, ou se é uma história que ela viveu, né, se ela viveu particularmente. Não sei, não acompanho muito a vida da Taylor. Mas é isso. Eu no final gostei da música, porque como eu falei, né, a Taylor tem melodias muito boas. Mas não sei, pelos versos, eu gostei mais dos versos do que do refrão. Esse é meu ponto com a música. Mas é isso, vamos ouvindo mais, né? Vai que ela cresce mais. Agora vamos para Eldest Daughter, que é a filha mais velha. É isso, né? Eldest Daughter. Vamos lá. Eu sou filha mais velha, então me identifico. Everybody's so punk on the internet. Everyone's unbothered, somebody's backyard. Gostei da filha mais velha, gostei bastante da música. Pra mim, Taylor e baladinha sempre me aquece, né? Tanto que minha música favorita do The Torture, que não é um álbum que eu gosto tanto, é Lost of My Life. Eu sempre falo Love of My Life, é Lost of My Life. É minha favorita. Eu adoro aquela baladinha do piano. E eu gostei dessa música, legal que ela traz outros elementos também, ela traz um violão na segunda parte em diante da música. Eu gostei bastante dessa música. Eu gostei muito da letra, principalmente no primeiro verso. Vou até ler pra vocês que ela fala: todo mundo é tão punk na internet, todo mundo se faz de indiferente até deixar de ser. Toda piada é só trollagem, meme. Por mais triste que pareça, a apatia está na moda. Todo mundo é cruel nos comentários, toda opinião polêmica é fria como gelo. Quando você. Daí aqui ela fala sobre, né, quando ela encontrou o cara e ela disse que estava ocupada. Mas essa parte aqui até, toda opinião polêmica é fria como gelo, eu fiquei, gente, tipo, ela resumiu a internet hoje, tá? Me pegou um pouco, porque é muito real, né? As pessoas tratam as coisas como. Tratam uma piada de mau gosto. Ah, isso é meme, é não sei o quê. E, tipo, a pessoa é uma sem noção, né? Sabe? E é uma apatia de todo mundo, mas ao mesmo tempo, quando tu faz qualquer coisinha, todo mundo se acha no direito de dar opinião e falar sobre a sua vida, né? Muito engraçado a internet. Mas engraçado e triste, né? Como a própria Taylor falou. Mas realmente eu gostei bastante da música, a melodia, tudo, a produção, a letra. Meu destaque até agora desse álbum, gostei bastante da música. E agora vamos para Ruin the Friendship. Não sei, eu tá vindo esse título, né, me lembra muito Ruin the Friendship da Demi Lovato, do Tell Me You Love Me. Então eu tô
numa expectativa pra ser algo mais sexy. Eu tô esperando coisas sexys nesse álbum, até agora a gente não teve. Espero que seja aqui em Ruin the Friendship que venha. Mas vamos ouvir. Não vai vir. Gray overpass full of neon names. You drive 85, and it was not an invitation. Should have kissed you anyway. Should have kissed you anyway. Anyway. Ok, Ruin the Friendship. Continuamos na vibe, traz uma vibe mais acústica, mais guitarrinha. Lembra um pouco Opalite também, né? Opalite, não tô... Fugiu agora na memória, mas é gostosinha a música. Eu achei divertida a letra me prendeu um pouquinho, principalmente na parte final, que me lembra muito Amor de Quê, da Pablo Vittar, que é basicamente a Taylor dá uma dica, ó. É melhor você estragar a tua amizade do que passar vontade. Basicamente isso que ela diz. Que ela se arrepende de não ter estragado a amizade pra ficar com uma pessoa que ela gostava. E no final eles não ficaram juntos, se separaram e nunca mais se viram na vida. E ela se arrepende disso. E daí a frase final é essa. Meu conselho é sempre estrague a amizade. É melhor isso do que se arrepender pra sempre. Daí me lembrou muito Amor de Kenga, né? Amor de Quê, da Pablo Vittar, que ela diz melhor se arrepender do que passar vontade. E eu acho que eu concordo, gente. Melhor se arrepender mesmo. É melhor se arrepender do que tu fez do que se arrepender do que tu não fez. Eu não sei. Penso um pouco isso. Mas eu gostei da música, achei gostosinha e tudo. Mas eu tava esperando uma outra vibe dela, então talvez tenha sido um pouco decepcionante. Mas foi por culpa minha, né? Que queria uma expectativa. Eu acho que no geral esse álbum não vai ser o que eu esperava. Tô sentindo isso, porque a gente já tá na metade dele. E não sei, mas né, tô me adiantando. Eu gostei da música, achei gostosinha. E a letra foi o que mais me prendeu no geral. Mas eu gostei dos versos, eu gostei bastante do refrão. Acho que o refrão é a minha parte favorita da música. É isso. Agora vamos para Actually Romantic. Acho que não vai ter nada sexy nesse álbum. Tô sentindo. I heard you call me boring Barbie when the coke's got you brave. High-fived my ex and then you said you're glad he ghosted me. But it's actually sweet, all the time you've spent on me. It's honestly wild, all the effort you've put in. It's actually romantic. I really gotta hand it to you. No man has ever loved me like you do. Romantic. Ok, Actually Romantic. Eu realmente não sei se essas letras são indiretas pra alguém, mas estão sendo muito detalhistas, né? A primeira frase que ela solta na música é: ouvi dizer que você me chamou de Barbie sem graça quando a cocaína te deixou corajosa. Então, corajosa. Será que é uma mulher? Não sei. Bateu na mão. Não. Acho que corajosa é homem. Não estaria falando de uma mulher? Não sei. Bateu na mão do meu ex e depois disse que fica feliz por ele ter me dado um perdido. Escreveu uma música pra mim dizendo que ver meu rosto te deixa enjoada. Não sei, eu tô vendo tradução aqui e tá traduzindo pra mulher. Mas eu não acho que é mulher. Não sei, fiquei na dúvida. Mas eu achei bem interessante a letra, que ela fala sobre isso. Uma pessoa que diz que odeia ela, que tudo, que, sabe, não suporta a cara dela, mas faz um monte de letras pra ela e no final ela acha até meio romântico isso. Tipo, tu, sabe, no final eu acho que tu me ama muito pra não parar de falar sobre mim o tempo todo. Eu acho que deve estar apaixonado por mim.
Achei divertida a letra, me diverti. Eu gostei da produção também, primeira produção mais diferentona do álbum, uma guitarra, só uma guitarra ao longo de toda a música, daí entra no segundo verso em diante uma produçãozinha mais chill, mas fica nessa guitarrinha. Eu gostei da música, achei diferente, achei interessante e gostei bastante da letra, achei bem in your face, né? Achei bem desaforada. Eu gosto disso, eu gosto quando a Taylor faz esse tipo de letra. Eu acho, me diverte essas letras dela. E agora vamos para o Wish List, que era uma que eu tava mais ansiosinha e tal. Vamos ouvir. That yacht life under chopper blades. They want those bright lights and Balenci shades and a fat ass with a baby face. They want it all. Hope they get what they want. I just want you. Have a couple kids, got the whole block looking like you. We tell the world to leave us the fuck alone, and they do. Wow, got me dreaming about a driveway with a basketball hoop. Bust up, settle down, got a wish list. I just want you. We tell the world to leave us the fuck alone, and they do. Got a wish list. I just want you. Bom, Wishlist, voltamos para a vibe de Elizabeth Taylor. Não rolou pra mim, como eu falei lá na música, né? Como eu falei lá em Elizabeth Taylor, de novo pra mim é a mesma fórmula Taylor Swift que eu já tô cansada de ouvir, né? Mesma música que eu poderia ver no 1989, no Midnights, sabe? Melodias, produção, tudo muito. Já ouvi milhares de vezes antes. A letra eu achei interessante, mas também não achei nada demais. Ela fala sobre como as pessoas querem coisas muito grandes e ela só quer a pessoa que ela tá agora. Como ela só quer ter um monte de filhos e fazer um bairro inteiro só de filhos com ele. Não sei, achei a letra meio boba. Não sei, eu queria uma expectativa com essa música e achei a letra boba, achei tudo muito bobo, vou ser bem sincera. Bem sincera, tá? Não tô aqui pra agradar ninguém. Achei, ser bem sincera, achei boba a música. Não valeu o hype que eu fiz pra mim mesma. Eu acho que, no geral, o público tava fazendo uma hype pra essa música, né? Wishlist. Mas não bateu pra mim. E agora vamos para Wood. Wood. Vamos ouvir Wood. Nossa. Daisy's bare naked, I was distraught. Esse começo me lembrou a Want You Back do Jackson 5. He loves me not. Fingers crossed until you put your hand on mine. Seems to be that you and me, we make our own luck. A bad sign is all good. I ain't gotta knock on wood. Only that bitch you wishing on a falling star. Never did me any good. I ain't got to knock on wood. It's you and me forever dancing in the dark. Oh, over me, it's understood. I ain't got to knock on wood. For my thighs. Girls, I don't need to catch the bouquet. Vamos aqui a Cheers da Taylor Swift. And open my eyes. Redwood tree, it ain't hard to see his love was the key that opened my thighs. Gente, que música curta. Cadê a ponte? Meu Deus, eu gostei de Wood. Olha, foi a primeira música do React que eu fiquei, meu Deus, fiquei animada ouvindo a música. Me lembrou muito, eu falei, né, a Tears da Taylor Swift, mas realmente me lembrou muito Tears, toda a vibe mais nostálgica disco, anos 80. Me lembrou muito, a produção me lembrou muito a Want You Back do Jackson 5. Muito, muito, muito. Acho que até uma referência. Não sei, tinha uma música que falaram que ia ter interpolação com uma música do George Michael.
Não sei qual é, talvez seja essa, porque realmente ela é muito nostálgica, muito. E eu veria, e eu acho que tem uma vibe bem George Michael também, então pode ser que seja essa música, mas eu realmente gostei muito. É, como eu falei, a letra é bem Tears da Sabrina, tipo, seu amor faz as minhas coxas abrirem, né? Quem entendeu, entendeu. Eu amei a música, amei, amei, amei. Tô bem curiosa pra ver uma performance dessa música, porque pra mim a música é muito Sabrina Tears. Eu não sei como é que a Taylor vai performar, porque vamos ser sinceros, a Taylor não é uma super dançarina performática. Ela dá conta, né? Ela dança, faz uns passinhos legais e tudo, mas não é uma super coreógrafa. Então eu tô curiosa pra ver uma coreografia dessa música, porque pra mim essa música pede uma coreografia. E eu achei muito curta a música, muito. Não tem ponte, não tem nada, gente. Que isso? Do nada a música acaba e a gente fica assim, ó. Fica o meme do John Travolta. Mas eu realmente gostei muito da música. Muito, muito, muito. O efeito na madeira, tipo, ela tá dizendo na letra basicamente. Eu bate na madeira, não quero atrair coisas ruins pra esse relacionamento, só coisas boas. Tá? Eu só quero lágrimas escorrendo pela minha coxa. Só isso. Mas é isso, adorei a música. Adorei, um grande destaque pra mim. E agora vamos para Cancelled, que eu também tava curiosa pra ouvir. Cancelled. Cancelada. Todo dia, né? You thought that it would be okay at first. The situation could be saved, of course. Come with me when they see us, they'll run. Something wicked this way comes. Good thing I like my friends canceled. I like 'em cooked in Gucci and in scandal. Like my whiskey sour and poison thorny flowers. Welcome to my underworld where it gets quite dark. At least you know exactly who your friends are. Everyone's got Essa bodies parte me in the lembrou Don't Blame Me, attic or took da própria Taylor. somebody's man. Matching scars. Cancelled, tá? Cancelada. Não sei, não bateu muito a música de primeira. Ela me passou uma vibe meio Don't Blame Me, do Reputation, da Taylor. Passou uma vibe de músicas do Reputation no geral, né? Essa vibe mais dark e tudo, que as pessoas amam. Não sei, não bateu de primeira. A letra também não bateu muito pra mim também. Ela fala sobre como ela gosta de ter amigos que sejam cancelados, que, né, que façam coisas erradas e tudo. Eu tô falando de um jeito bem genérico, né? Ela falou de um jeito mais legal, mais divertido, mas basicamente sobre isso a música. Então, não sei, né? Não sei, não bateu pra mim. Me lembrou algo que estaria no Reputation. E no Reputation, né, não é meu álbum favorito da Taylor. Então, pra quem é fã vai gostar, pra quem não é fã como eu, é um thank you next. Então, não sei, não gostei. Agora vamos para Honey, que eu tava curiosa pra essa música. Honey. Não sei porquê, mas eu fiquei curiosa. Não sei. E já estamos quase no final do álbum. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. If anyone called me honey, it was standing in the bathroom. White teeth, they were saying that skirt don't fit me, and I cried the whole way home. But honey, summertime spritz, pink skies. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. Winter green kiss, all mine, give it different meaning. Bar and the bitch was telling Esse é o me refrão. to back off, cause a man had looked at me raw. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. But you can call me honey if you want. Honey. Não bateu de primeira. Eu achei muito grande o refrão, né? O refrão é enorme. Não sei se é um pré-refrão, o que que é, mas achei muito grande. Sei lá, e achei meio repetitivo. Além dele ser grande, ele repete muitas vezes na música. Ele abre a música, tem no meio, tem no final. Achei meio repetitivo demais.
E não sei, a melodia, a produção, tudo é muito Taylor, que eu já ouvi várias vezes na minha vida. E não sei, não bateu de primeira. Eu achei fofinha a letra que ela fala sobre como ela tinha meio que um trauma das pessoas chamando ela de Honey, chamando de querida, porque sempre era com intenções ruins, né? Sempre terminava ruim quando alguém chamava ela de Honey, de querida. E agora que ela tá com tá com o atual dela, ela diz que quando ele chama ela de Honey, não dá aquela sensação ruim, dá uma sensação boa, na verdade, porque ela sente que é genuíno ele chamar ela de Honey. Eu achei a letra fofinha, mas não sei, achei muito repetitivo esse refrão, essa melodia, várias vezes na música. E, como eu falei, me lembra coisas que a Taylor já fez em álbuns passados, então não bateu de primeira. Tá, e agora vamos para a última música do álbum, que é a faixa título, The Life of a Showgirl, parceria com Sabrina Carpenter. Não sei, eu espero algo na vibe de Woods, mas não sei o que eu vou receber em troca. Vamos lá. E não teve nada sexy, né, como eu esperava. Triste. Sabe o que vai ser agora? Kitty made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city. Then they said she didn't do it legitly. Then she said to me, hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna. She was a menace, the baby of the family in Lennox. Agora que eu percebi que So a she Sabrina waited by the tem stage door, asked the tom de club voz bem promoter parecido com a arrived. She Taylor. said I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life. Bom, esse foi The Life of a Showgirl, né? Parceria com Sabrina Carpenter. É, não bateu a música muito em mim, tá? Eu acho que elas no refrão estão harmonizando juntas, mas eu acho que a voz da Sabrina é muito semelhante à da Taylor, então nem dá pra saber a diferença, saber quem tá cantando, né? Se você ouve de olhos fechados. Quando vem o verso da Sabrina mesmo, dá pra ver que é ela, mas quando tá no refrão, quando tá as duas juntas cantando, pra mim fica difícil diferenciar. Mas é isso, a música me passou muito mais uma vibe Sabrina do que uma vibe Taylor, sabe? Me passou uma vibe meio country. Eu super veria essa música no Man's Best Friend. Eu achei que tem muito mais a vibe da Sabrina do que da Taylor. Mas foi isso, né? Vamos direto. Vamos para o review desse álbum, né? O que eu achei do The Life of a Showgirl? Bom, eu criei expectativas, né? Porque era a volta de produções com Max Martin, que teve boas produções com a Taylor. É um produtor muito bom que já produziu inúmeros hits, inúmeros álbuns, que eu poderia ficar aqui horas falando. Então se criou uma expectativa e visualmente ela trouxe algo bem diferente e bem temático, que também era uma coisa que ela não fazia há um bom tempo, né? Acho que ela nunca fez, na verdade. Eu acho que é o álbum da Taylor com o visual mais único dela, sabe? Antes eram visuais que tá, tu vê Night 89, vem um visual na tua cabeça, tu ouve o Reputation, sabe? A Taylor sempre teve essa coisa temática nos álbuns, mas acho que essa é a temática dela mais forte, mais impactante, na minha opinião. Sobre o álbum, eu acho que ele tem momentos interessantes que trazem algo novo pra Taylor. Não vou dizer novo, mas traz algo que ela não trazia há um bom tempo. Mas também ele peca por vários momentos ele se trazer fórmulas que a Taylor já traz há muito tempo. Com o Antonoff e ela trouxe aqui com o Max Martin, tá? É minha opinião sincera. Eu acho que tem pouquíssimas coisas aqui que eu realmente vi algo diferente da Taylor. Eu acho que as únicas mesmo foram. A única mesmo, na verdade, foi Woods. Foi a única que eu realmente olhei e falei, nossa, algo diferente pra Taylor. Algo mais agitado, dançante. Nunca vi isso da Taylor. Tirando isso, o resto, mesmo que tenham tido músicas que eu gostei, são músicas que não trazem nada de novo pra Taylor. Eu gostei, por exemplo, The Fate of Ophelia, Opalite.
Eldest Daughter eu adorei bastante. Run the Friendship, Actually Romantic. São músicas que eu gostei, mas mesmo gostando, são músicas que não são nada, meu Deus, super inovadoras, diferentes pra Taylor, tá? E o álbum peca por ter várias músicas que, como eu falei, segue a vibe do que a Taylor tá fazendo há 300 anos. Elizabeth Taylor, Father Figure, Wishlist, Cancelled, Honey. Como eu falei, The Life of Showgirl, eu achei que lembra muito. Eu veria a Taylor fazendo isso, mas eu achei que me lembrou muito mais Sabrina Carpenter do que a Taylor em si. Então, não sei, no final foi um álbum que me decepcionou um pouco, porque eu criei expectativa para esse álbum como eu não criava há muito tempo pra um álbum da Taylor. Principalmente por saber que eram produtores novos, toda essa estética que ela estava trazendo, e por ela estar prometendo um álbum bem pop, diferente de tudo que ela estava fazendo até o momento, eu criei uma expectativa. E na minha opinião, não foi atendida. Na minha visão, não foi atendida. Porque pra mim ela se repete, no geral, ela se repete bastante em melodias, em sonoridades. A única realmente que foge disso é Wood. E é a mais curta do álbum, quando tu vê, piscou o olho, acabou. Então, é isso. Esse foi meu review do The Life of a Showgirl da Taylor Swift, tá? Não fiquem chateados, Swifties, que eu sei que vocês são mais, né, mais nervosos. Mas esse foi o vídeo, né? Já tá com 1 hora de vídeo, só Deus sabe como é que eu vou editar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo com minhas críticas negativas. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostou também, deixe o dislike, porque engaja do mesmo jeito. Compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo suas opiniões sobre o álbum. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. É isso, me siga no meu TikTok também, postando conteúdo extra lá. É isso, gente. Um beijão, tchau e até o próximo vídeo.